This is a journey into sound. O contrário também é verdade. Temos uma convidada muito especial na conversa de hoje, a bailarina e coreógrafa Olga Roriz. Nasceu em Viana do Castelo e, após uma formação artística na área da dança, integrou o Ballet Gulbenkian, onde, durante quase 20 anos e sob a direção de Jorge Salapisa, foi primeira bailarina e coreógrafa principal. Em 1992 assumiu a direção artística da Companhia de Dança de Lisboa e, alguns anos depois, fundou a sua própria companhia, na qual até hoje é diretora e coreógrafa. O trabalho de Olga Roriz é reconhecido e premiado tanto em Portugal como no estrangeiro, contando com mais de 90 obras na área da dança, teatro e vídeo. E é por isso com imenso gosto que lhe damos as boas-vindas e agradecemos imenso ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Por sermos estudantes e apesar da arquitetura ser uma disciplina que pouco tem a ver com a dança, interessa-nos nesta conversa refletir a existência de uma possível simbiose entre áreas. E nesta lógica de pluralidade artística e enfatizando que em muitos dos trabalhos da companhia é evidente um processo criativo que combina referências literárias, teatrais, cinematográficas ou fotográficas, considera importante esta transdisciplinaridade como fonte inspiradora e de instrumento de trabalho? Não é uma questão de importância. Não sei se é uma questão de importância, é uma questão de necessidade, é uma questão básica, é uma questão essencial, não é? Eu não consigo, eu não faço dança pela dança, portanto não consigo conceber o gesto abstrato sem um contexto. Esse contexto é físico, é espacial, é temporal, depois tem a ver com a parte literária, com a parte dramatúrgica, portanto é um todo. Eu costumo dizer que geralmente crio espetáculos, não crio movimentos. Portanto, ao criar um espetáculo que tem um espaço, um tempo, uma ação, uma história, eventualmente, não digo tanto personagens, mas pessoas palpáveis, isso faz com que uma série de elementos que não são única e exclusivamente o corpo, estejam sempre presentes no meu trabalho. Mais ainda importante do que a música. Quando eu falo de tempo, não falo de música. A música para mim é um discurso paralelo ao discurso físico, ao discurso da dança, físico ou verbal. Portanto, a música está lá, como um bocadinho como a banda sonora no cinema, que é paralelo, está lá para pontuar, ou para sublinhar, ou para fazer contraponto com aquilo que se quer ver, para suspender o momento, mais do que aquela situação do gato e do rato, não é? do movimento de andar atrás da música com o ritmo certo. Não é para isso que eu utilizo a música de todo. Inclusive, mesmo no meu processo de trabalho, às vezes eu modifico a música uma semana antes do espetáculo ir para a cena, uns dias antes, posso modificar uma música qualquer, portanto, não dependemos dela. Ela é utilizada como eu utilizo uma cenografia, ou um adereço, a luz, um figurino, tem mais ou menos o mesmo valor para mim. Às vezes uma luz é mais importante que a sonoridade. Por acaso, nós tínhamos uma pergunta que tinha a ver exatamente com isto, porque houve uma entrevista que fez com o arquiteto João Mendes Ribeiro, em que afirma que para si muitas vezes nem é a música que vem em primeiro lugar. Pelo contrário, muito mais facilmente ia buscar um objeto para começar uma coreografia. Uhum. E o que nós gostávamos de esclarecer era sobre qual é este início da coreografia, é o espaço como princípio de tudo, é o tema, qual é o processo criativo? Uhum. Eu tenho um método na sua generalidade, sim, aquela coisa grande, um método que tem a ver com uma série de processos que às vezes se vão modificando. Portanto, o processo de espetáculo para espetáculo não é exatamente o mesmo. Portanto, eu não posso dizer que começo só por uma ideia, porque às vezes começo por um objeto, outras vezes posso começar com a sensação de uma luz, ou de uma cenografia, ou de uma palavra, ou de uma música. Às vezes
apetece-me fazer, há qualquer coisa que está na minha cabeça que só pode ser mesmo com aquela música. Ou que aquela música é completamente essencial para a ambiência. Portanto, eu parto da música nesse momento, mesmo que haja uma ideia por trás. E cada vez que eu vos estou a dizer isto, estou-me a lembrar dos espetáculos. Portanto, para mim o Síndrome, por exemplo, veio a seguir ao Antes que Matem os Elefantes, que era sobre a Síria, sobre a guerra da Síria, e depois houve uma espécie de um segundo espetáculo que eu quis fazer, porque na altura eu disse, pronto, é óbvio que isso não aconteceu, eu disse, enquanto a guerra da Síria não acabar, eu vou fazer espetáculos só sobre a Síria e a guerra da Síria. É óbvio que eu não continuei a fazer isso, aliás, estaria muito doente neste momento, porque é super deprimente e, bom, todos nós sabemos o que é. Mas o que é que acontece é que nesse segundo espetáculo, que se chamou Síndrome, era um espetáculo que começava por uma espécie de um ponto de vista mais ritual, eu gosto muito dos rituais, para a frente. E só me veio à cabeça uma das sinfonias do Arvo Part. E eu achei que aquilo tinha que ser com a música do Arvo Part e com essa sinfonia. A partir daí tu trabalhas com essa música, apesar de já haver uma ideia deste recomeço de terra queimada depois de uma guerra, depois da destruição numa cidade, até num país, a música foi muito importante. Há outras alturas que têm a ver com a ideia é muito forte, o tema, portanto eu muitas vezes trabalho os primeiros dias, as primeiras semanas às vezes, trabalho à mesa, trabalho com texto, deixo os bailarinos viajarem um bocado nesse tema. Das imagens filmadas que eu depois vou começar a trabalhar com os bailarinos sobre essas imagens, pronto. Portanto, há outras alturas que pode ser uma cadeira, só. Portanto, depende. Portanto, não há um ser desta ou daquela forma. Geralmente eu parto de ideias, é óbvio. Essas ideias podem ser vagas, podem ser temas muito vagos ou coisas muito específicas. Por exemplo, pode ser um tema, um espetáculo sobre o erotismo. O erotismo não há nada mais vago que o erotismo, não é? É o erotismo para mim, para ti. Ele em si já é muito vago. Mesmo para mim, o erotismo já é uma coisa muito vaga. Depois baralhamos um bocadinho com a sexualidade, depois às vezes o erotismo e o sexo não é exatamente a mesma coisa. E, por exemplo, este que estou a fazer agora é sobre o mar. Tem a ver com o mar. É vago, mas é menos vago que o erotismo. Mas depois pode se tornar muito vago. É o mar, o que é o mar? O mar o quê? O que é que se vai falar sobre o mar? Vai-se falar sobre a poluição? Vai-se falar sobre aquilo que nós não sabemos, que está lá nas profundezas do mar? Vai-se falar sobre as ruínas que estão no mar? Sobre os acidentes que houve no mar e que estão não sei quantas coisas lá embaixo? Nesta lógica do processo criativo, se existe alguma linguagem ou algum processo para traduzir os movimentos que cria. Por outras palavras, o arquiteto desenha a planta, o compositor escreve a pauta. Como é que se expressa o coreógrafo? É uma linguagem narrativa, visual? No fundo, qual é o guião para comunicar com os outros este processo do movimento? Existe coreologia, que é a escrita do movimento, que tem dois tipos, tem duas técnicas, que é o Banish e o Laban. Ver se eu tenho aqui uma coisa que te possa explicar, que tu possas ver. Conseguem ver assim? Portanto, tens 5 linhas na mesma, como a partitura da música, e depois isto é dividido, o corpo. Agora, imaginemos que levanta o braço direito e inclina a cabeça para a direita também e levantou a perna esquerda. Não sabíamos. E o braço esquerdo baixa. Pronto. Se o corpo estiver direito está assim, se o corpo estiver inclinado está assim, se tiverem os joelhos dobrados tem uma cruz, e isto é a saltar no chão, quer dizer, os pés no chão ou mais abaixo. Pronto. E isto é muito complexo, obviamente. Eu estudei isto e não uso muito, usava no início, quando estava a trabalhar na Gulbenkian,
usava bastante ainda. Agora, como trabalho em improvisação, portanto, eu dou os temas aos bailarinos, os bailarinos improvisam, isto não faz sentido absolutamente nenhum, não posso estar aqui a fazer os desenhos. Portanto, eu filmo tudo, é tudo filmado, tudo o que dizemos, tudo o que conversamos, tudo o que fazemos, é tudo filmado. Depois eu escolho partes que quero, e às vezes entre a minha escolha e o início daquilo que eles fizeram passam-se 2 meses. Portanto, eu depois, quando faço a escolha, digo, olha, quero que tu faças isto, uma coisa qualquer específica, e o bailarino, depois eu passo para o computador dele, portanto, o bailarino tem aquilo que ele já fez há 2 meses atrás, no computador dele, e depois acaba por ir reaprender aquilo que ele fez, improvisando. Depois deles saberem tudo, então eu depois monto o espetáculo. É assim. Rapidamente o processo é esse. Mas sim, está sempre tudo filmado. Tenho algumas peças coreografadas, mas isso tem que ser mesmo um profissional a fazer, não é? E tenho alguns cadernos meus, eu posso mostrar um caderno, lá ver se eu tenho ali um, que é engraçado, espera aí, que dá para ver. Estes são os meus cadernos, são todos iguais sempre. Todos iguais, quer dizer, têm todos o mesmo tamanho. Eu não sei se tem aqui algum que tenha a minha letrinha, não é? Olha a minha letrinha. Uma letra muito bonita. Eu nunca risco nada. E gosto muito de escrever a lápis. Gosto imenso. Olha, por exemplo, aqui, tinha aqui um bocadinho, estás a ver? Ah, sim, fez os desenhos da sequência dos movimentos. Sim, aqui fiz por acaso. Mas pronto. Não sei. Este é mais antigo, pode ser que tenha. Pronto. Depois tem também, que é outra coisa importante, que é o desenho no espaço. Não sei se vê. Pronto, isto é o palco. É o palco. Aqui também. Pronto. Por acaso, como na arquitetura nós também trabalhamos muito o corpo, gostávamos de saber se reconhece a consciência permanente dos seus movimentos nas estruturas espaciais que a contêm, ou seja, se sente que o espaço promovem constantemente o seu próprio movimento. Claro, e eu odeio pessoas que não percebem nada disso, acho horrível, pessoas que vêm contra mim no meio da rua, que se movem e deitam abaixo as coisas. Acho muito triste. As pessoas não têm a noção do espaço. Acho muito triste mesmo. Acho horrível. Porque acho que o primeiro poder que nós temos é este, não é? O poder do nosso corpo, a dimensão onde nós nos mexemos. E se nós nem sequer conseguimos mover-nos com sabedoria no nosso círculo, não é? À nossa volta, como é que nós vamos conseguir movimentar-nos na vida, com os outros? Mas sim, estou sempre com consciência. Pior, eu estou sempre com uma câmera fora de mim a observar-me. Está sempre a ser observada como se estivesse num palco? Não sei se é como se estivesse num palco, mas sim, como se alguém me estivesse a olhar. Portanto, estou sempre com consciência da minha visão do exterior. Isto tem a ver, obviamente, desde pequenina, de ter um espelho à frente. Não se esqueçam que os bailarinos estão sempre a trabalhar com o espelho. Por acaso eu aqui não tenho espelhos, porque penso que é necessária essa consciência interior sem tu estares com o teu reflexo, mas eu desde os 4 anos tenho espelhos à frente, não é? E que temos esse espelho, não é só o teu reflexo, é o teu olhar sobre ti, não é? Um olhar de fora sobre ti. Portanto, quando me retiram o espelho, isto é para quê? Esse espelho não é só para a correção do bailarino, mas é sobretudo para tu tentares aprender e conseguir perceber e conseguir ter a consciência de como é que o teu corpo está do ponto de vista do espectador. Quer dizer, o que é que tu estás a dar ao espectador a cada momento, a cada fragmento do movimento. Portanto, nós estamos sempre a trabalhar sobre isso, não é? O que é que nós estamos a mostrar ao espectador, não é o que nós estamos só a fazer. Portanto,
esse trabalho de saber qual é a nossa postura do ponto de vista exterior, fez com que eu tivesse sempre essa noção e essa sensação de estar sempre a ser vista do exterior, pronto. Mesmo de costas. É estranho, não é? É estranho, às vezes é demais. É interessante, é interessante. Mas sim, tenho noção exatamente de tudo o que faço. Pode ser que esteja a dormir, e mesmo assim Mesmo assim tem consciência. tenho consciência. Uma outra relação que gostávamos de compreender melhor é, por exemplo, com a dança, a relação que pode existir entre a dança e um dos conceitos que pode ser muito determinante na forma de percepção do meu espaço, que é o conceito de ritmo. E gostávamos de perguntar se nas suas obras pensa neste elemento enquanto espaço, ou seja, se procura integrar no ritmo da dança o ritmo do espaço que a envolve. Uhum. Não sei bem se tem a ver com o ritmo, obviamente que sim. Eu sou muito instintiva, e às vezes há coisas que eu não sei explicar, só sei explicar muito mais tarde, depois de ter distanciamento, não sei. Às vezes precisa de uma certa distância, e como faço muitas entrevistas e fazem muitas perguntas sobre isto, aquilo e aquilo, eu tenho que mesmo, às vezes é uma chatice, porque eu não queria pensar, queria mais fazer sem pensar, às vezes. Não queria pensar tanto sobre o que é que me levou a fazer aquilo, porque acho que esse lado intuitivo é aquilo que nós vamos perdendo, não é? Quando vamos crescendo, e eu não quero perder, eu não sou uma criança e quero continuar a ser uma criança. Nesse aspecto, nesse lado intuitivo, e não queremos saber tudo e saber porque é que fazemos tudo e a lógica de tudo, e há pessoas que são assim, acho. Eu às vezes tenho uma figurinista que trabalha comigo, que ela tem que haver uma razão para tudo, e eu não acho isso nada bem, acho triste também, mais uma vez, acho triste. Ter que saber porque é que se faz tudo. Não. Temos que sentir, mas bom. Eu acho que eu vou impondo o ritmo que eu quero, sem me dar conta que eventualmente estou a ser influenciada pelo espaço e pela luz e pelo whatever, seja o que for. Mas se eu tenho uma parede com portas para trabalhar, eu não me movo da mesma forma se eu tiver uma cortina, não é? Normalmente o ritmo que eu vou fazer preencher esses dois espaços será diferente. Agora, mas não sei, é uma coisa muito intuitiva. Agora, há algo sim que a mim me relaciona muito com o espaço, que é a repetição. Que obviamente a repetição impõe um ritmo, não é? Vamos parar ao ritmo. Mas para mim não é ritmo, é repetição, que é algo que eu procuro desde sempre, desde quando comecei, aos 24 anos. O que é que eu gosto da repetição? Eu gosto da repetição em tudo, na arquitetura, na natureza, adoro a repetição na natureza, e depois a repetição feita pelo homem, os troncos de árvores, as coisas de feno, aquelas coisas de feno, não sei como é que chama, pronto, todos montinhos, os carneirinhos, gosto da coisa da repetição, mas isso é repetição mais visual, que existe, mas visual. Há uma coisa na repetição, a nível do movimento, que eu gosto bastante, ou que me interessa, é a modificação da repetição, portanto, a modificação da realidade pela repetição. Portanto, ao repetir o movimento, ele vai se modificando, porque nós não somos máquinas, não é? Não é como cortar papel, fica o papel todo igual. Não é esse tipo de repetição que eu digo, mas acho muito bonito. Uma resma de papel é uma coisa lindíssima. Mas eu falo nesta repetição do humano, que às vezes, e é isso que às vezes transforma a coisa no ritual, a repetição que vai fazendo uma modificação, seja pelo teu cansaço, seja porque o movimento já não vai exatamente ao mesmo sítio, fica maior ou fica mais pequeno, ou fica diferente e vai-se modificando, para mim é brutal. Esse trabalho da modificação em repetição é uma arquitetura incrível dentro do próprio corpo. E é algo que a arquitetura não pode fazer, quer dizer, pode tentar, vocês bem podem tentar, mas o corpo humano continua a ser o corpo humano.
Eu sei que vocês acham que a arquitetura é que é. Eu sei, eu sei, eu sei. E realmente a arquitetura fica, não é? Nós vamos todos morrendo. Mas ritmo para mim uma aceleração ou uma desaceleração do coração, percebes? É um pulsar, mas é a coisa da repetição que me interessa. Porque no ritmo, aquilo que me interessa é a dinâmica. Há coisas diferentes. Nesta coisa da repetição, não sei se eu estou a conseguir fazer. Nesta coisa da repetição é uma coisa que está e que está e que está, mas que depois ela vai passando a ser outra coisa, ou uma coisa mais assim, ou passa a ser em redondo, ou passa a outra coisa assim. Na dinâmica, quando a coisa do ritmo já é diferente, porque tem a ver com as dinâmicas, não é? Se não é uma repetição, eu não posso estar todo o tempo a fazer isto, porque isto para mim já é repetição, não é? No ritmo tem uma dinâmica diferente, portanto, no ritmo, se eu trabalhasse isto sem ser a repetição, se eu trabalhar em ritmo, eu trabalharia, estás a ver, já tem a ver com as dinâmicas, já não tem a ver com a repetição, que é com outra coisa. Agora, se isso tudo me influencia o espaço ou não, epá, eu penso que sim, que me influencia, até porque esse espaço já foi influenciado por uma primeira ideia minha, ou eu já procurei esse espaço por causa de uma ideia. Portanto, é óbvio que se eu estou dentro de uma sala, dentro de um estúdio, eu sou influenciada de uma forma, se eu pego nisso e vou para um jardim ou para uma floresta, sou influenciada de outra forma, ou se vou para um claustro, ou se vou para dentro de uma igreja, ou se estou dentro da minha sala, ou se estou numa sala que não tem nada, ou se estou numa sala que está cheia de cadeiras. Portanto, tudo isso influencia na maneira como tu te moves, como tu respiras o espaço. Mas nesta ideia de repetição, depois se transforma, pode ser encontrado algum paralelismo com as suas obras? Por exemplo, estas são uma interpretação, uma repetição da realidade ou não? Não, essa repetição não tem a ver tanto com a realidade, não tem a ver com. Eu percebo o que é que tu estás a dizer. Há algumas que sim, outras que não. Umas que têm a ver com. Agora falta uma palavra, a repetição das coisas do dia a dia. Ajudem-me. A rotina? A rotina, exatamente. Eu gosto muito de rotinas também, já trabalhei muito, agora já trabalho menos sobre isso. Mas são muitos anos de trabalho, não é? Às vezes rotinas, eu vou lá atrás, já há 30 anos atrás, ok, eu trabalhava muitas rotinas porque gostava muito dessa coisa olhava muito a rua, olhava muitas pessoas, agora já não procuro tanto aí, não é? Acho que já não preciso, trabalho noutro sítio, de outra percepção. Não quer dizer que às vezes não haja alguma coisa que me chama a atenção, mas essa coisa da rotina às vezes até só do exagero da rotina, do tirar o casaco e pôr o casaco, e tirar o casaco e pôr o casaco. Por exemplo, eu tenho uma peça que é os 13 gestos de um corpo, que são 13 cadeiras, 13 portas, 13 homens ou 13 mulheres, onde o início é só tirar o casaco, pôr o casaco na cadeira, sentar, levantar, tirar o casaco da cadeira, vestir, despir o casaco, pôr o casaco na cadeira, sentar, por aí fora. E isso para mim era muita coisa, porque depois era muita coisa, estava muito relacionado com a imensa fotografia que eu via na altura, estava relacionado com a pintura da Vieira da Silva, estava relacionado à alienação, de fazermos a mesma coisa todos os dias, não era só a rotina, que às vezes a rotina é bom a coisa da rotina, mas um bocadinho essa rotina alienada, que tu já nem dás conta do que é que estás a fazer e fazes a coisa sem prazer, no fundo, fica assim fica um bocado lavar os dedos. Eu acho que até lavar os dedos devemos ter prazer e devemos fazer sempre de uma maneira um bocadinho diferente todos os dias. E encontrar, olha este dente, encontrar assim umas coisas. Mas já me perdi outra vez na resposta. Porque enquanto estávamos a criar esta conversa, nós encontramos muitas entrevistas em que a Olga falava desta representação da realidade, principalmente numa entrevista em que, no contexto da peça Propriedade Privada, sim, afirmava que a sociedade ainda não estava pronta para a possibilidade da dança representar a realidade, pelo menos em 1996.
E seguia neste contexto de se as suas peças representavam a realidade e se até considerava que a dança, por exemplo, já tinha hoje em dia capacidade para confrontar e expor alguns problemas. Não, a dança sempre teve essa capacidade, o público eventualmente não estava pronto, não é pronto porque não sabe, ou não estava à espera de ter isso, e de ter que entrar numa sala de espetáculo de dança e ter que sentir e pensar como se estivesse numa sala a ver uma peça de teatro, porque geralmente a dança, há muitos tempos atrás, pelo menos aqui em Portugal, antes dos anos 80, ainda era uma dança muito plástica e tal coisa. Não é bem que fosse do abstrato, porque não precisava de ser abstrata, mas era muito poética ou lírica, ou o kitsch do amor e a coisa levezinha e o homem que levava a menina, mesmo que fosse contemporâneo, mesmo que fosse dança moderna. Não estou a falar de pontas, não estou a falar de clássico sequer. Portanto, já estou mais à frente. Mas aquilo que eu via quando tinha a vossa idade, não sei que idade é que tem, mas pronto, 19, 20 anos, 21, 22, eu não sei o que é que quero, mas isto eu não quero. Não é isto que quero. E por isso eu fiz uma das primeiras peças que eu fiz, a Nina Hagen, as 3 canções, não, a Lágrima, chamava-se Lágrima, era uma canção da Nina Hagen, que era sobre uma mulher e 3 amantes, 3 homens que eventualmente não a tratavam muito bem, portanto já havia ali uma violência doméstica, e eu lembro nessa altura em Lisboa, eu ser abordada por mulheres irritadíssimas e muito chateadas comigo, porque como é que eu tinha a coragem de tratar mal as mulheres em palco. E eu fiquei assim, mas elas não perceberam nada, mas é exatamente isso que eu... Eu disse, mas será que eu estou errada? Porque nessa altura eu tinha 23, 24, eu também tinha as minhas dúvidas, será que não é assim que se faz? Mas é exatamente isso que eu quero mostrar, exatamente para alertar o público que isto não se pode fazer, não é que eu estou a favor, mas as pessoas achavam que eu estava a fazer uma coisa que se devia fazer. Mas isto porquê? Porque acho que o público não estava pronto para ter esse impacto de se rever, refletir, estando sentado a ver uma peça de dança com problemáticas, com problemas do sistema, problemas políticos, problemas religiosos, sei lá, todos os problemas que nós possamos ter. E eu, na altura, como qualquer jovem, era muito reivindicativa, não é? Achava que ia mudar o mundo. E pronto, mudar o mundo. Mudar qualquer coisa. Consegui mudar um bocadinho, pelo menos naquela altura, eu acho que consegui mudar. Eu trouxe público muito jovem, de repente, à Valley Gulbenkian, pessoas enraivecidas, senhores velhotes a saírem da sala, um senhor que teve um ataque cardíaco por causa daquela música aos gritos. Pronto, eu pelo menos mexi ali, mexi um bocado com as coisas e deixei de ter homens a pegarem mulheres e mulheres a pegarem homens, todos vestidos de igual, homem e mulher não tinha diferença. Naquela altura eu achava que um homem e uma mulher era tudo igual. Aliás, eu gostava de homem, ia para a cama com eles e com elas, tanto me fazia, ou eu gostava ou eu não gostava, não me interessava se era sexo feminino ou sexo masculino. Pronto. Agora seria mais fácil, porque até tenho mais escolhas. É muito bom. Mas era assim, naquela altura, portanto, eu passei para o palco esse meu modo de estar, de viver, essa minha reivindicação, essa minha visão daquilo que eu não gostava, e obviamente que eu não gostava por acaso não via em casa, a minha família era fantástica, que tenho esta imagem da minha mãe a ler o jornal e o meu pai a lavar a louça na cozinha. Esta é a imagem da minha família, que é fantástica. Eu já tenho 66 anos, não é? Há 66 anos atrás não é normal, mas para mim eu achava que era normal. Pronto. Por acaso não conheci homens muito diferentes disto, felizmente, e se os conheci desapareceram logo da minha vida. Mas em relação a essa reivindicação dessa juventude e dessa vontade de ver coisas que eu queria ver e queria mostrar ao público, não foi fácil, claro, mas foi aos poucos eu fui fazendo, e o que eu queria, por isso é que tu me estás a perguntar se era uma reflexão do que se passa lá fora, era a primeira coisa, não é? Tu estás no teu mundinho da família,
depois começas a ir para a escola, depois começas a conhecer pessoas, depois começas a olhar o mundo. E foi esse mundo, quando eu comecei a olhar esse mundo, que eu comecei a mostrar aquilo que eu não gostava. Ou por outro lado, eu era muito energética, ainda sou um bocado, já sou menos, mas o meu movimento é muito energético, é violento, e pronto, havia muita violência também, violência, mas não é violência no sentido de violência física, violência, podias até estar sozinha em palco, podia ser só um solo, não era violência de uma pessoa para a outra. Uma reivindicação da não fragilidade. Nós não somos frágeis, sobretudo as mulheres não são frágeis. Então, por isso, eu tive espetáculos onde uma noite eram os homens a fazer, outra noite eram as mulheres, a mesma coisa. Só para demonstrar que as mulheres fazem exatamente a mesma coisa que os homens, não venham cá com coisas. Claro que depois temos outras características físicas, é óbvio, não é? É óbvio que sim. Mas, e ainda bem que sim, temos outras capacidades mentais também, mas isto para mim era, mas ao mesmo tempo sem eu ter toda esta consciência do que é que eu estava a fazer, portanto isto era tudo muito intuitivo, portanto eu não tinha uma reivindicação de punho no ar, era uma coisa muito fechada. Eu ainda há pouco tempo, por acaso até te vou enviar, porque acho que vale a pena. Enviaram-me, vocês conhecem o jornalista Paulo Dentinho, já ouviram falar, jornalista de guerra, Paulo Dentinho. Ele estava quase sempre na Síria, em Moscovo. Bom, mas pronto, ele em 88 fez um programa comigo, nesta época que eu estou a falar, e acabou de me enviar esta semana, há 2 dias. Não imaginas o que era eu ver-me com não sei quantos anos é que eu tinha, a falar assim, com uma vozinha, como tu tens, a falar assim, muito querida, muito, muito devagarinho. Opa, tão querida! Mas ao mesmo tempo já tinha feito imensos espetáculos super, super fortes. Tinha feito já os 13 gestos, a Terra do Norte, as Troianas, já tinha feito imensa coisa. E foi muito bonito ver aquilo que eu tinha para dizer, que aquilo que eu tenho para dizer é exatamente aquilo que eu estou a dizer agora, só que mais pequenino, não é? Quer dizer, eu ali ainda estava pequenina, ainda era pequenina, depois a coisa foi... Estava no início, mas já tinha 10 anos de carreira, mesmo assim. Mas e preocupa-me muita coisa. Não, eu sou muito self-centered, sou muito egocêntrica, pronto, muito, não é patológico, mas sou um bocado egocêntrica, estás a ver, nem sei muito bem do homem e da mulher, mas hoje estou em mulher, sou um bocado egocêntrica, mas viro-me muito para fora. E mesmo em relação aos meus bailarinos, pá, eles são, é deles que eu capto as coisas, eu não imponho. Só no momento final em que eu construo o espetáculo, mas eu acho que é por isso que eu também não envelheci. Envelheci não é fisicamente, não envelheci de cabeça, porque estou sempre a reconstruir-me com os pensamentos dos jovens, das pessoas de agora, não é? Porque nós vivemos a mesma coisa. Nós, os três, vivemos a pandemia, vivemos as guerras, vivemos o orçamento de Estado, vivemos todos a mesma coisa. Só que vocês têm outra visão. Têm de ter, não é? Outra visão, que não a minha, não de vocês daqui a 40 anos, onde ter outra visão do que as pessoas da vossa idade agora, é cíclico. Mas essa visão que vocês têm é importante para mim, não é? Porque é junta com a minha visão, por isso eu gosto muito de trabalhar com a minha filha, que tem 33 agora, porque de repente há assim umas coisas que aparecem assim, pois é, não tinha pensado nisso. Até às vezes um texto que eu mando para uma aluna, olha, vê lá que ela me respondeu isto, e eu mando um texto, ela diz, mãe, talvez seja melhor não falares tanto de ti e falares mais nessa parte que é mais universal. E eu disse, ok, pronto. Porquê? Porque a vossa cabeça agora está feita num 8, digo já, vocês estão feitos num 8, mas estão feitas de outra forma.
estão feitos de outra forma e eu acho que todo este lado tecnológico também nos fez de outra forma, não é? Estamos um bocadinho mais fechados, mas ao mesmo tempo muito mais abertos, não é? Porque nós num clique sabemos o que é que se passa no outro lado do mundo. Portanto, este fechar-abrir não é, as pessoas não estão todas assim. Estamos, mas não estamos, não é? Portanto, eu não concordo muito quando dizem que os jovens agora estão todos muito fechados e talvez não seja fácil ser jovem agora, mas nunca é. Eu da vossa idade também não achava que era nada fácil, porque nós nascemos e temos outra visão das coisas e queremos mudar tudo e queremos... Bom, portanto, nunca é fácil, nunca há de ser fácil. Mas sim, pronto, com esta conversa toda já percebeste que é óbvio que o que se passa à minha volta é muito importante, não é só depois eu faço a peneira, não é? Há aqui um filtro e há aquilo que eu, mesmo que tu me dês, imagina que eu estou a trabalhar contigo e tu dás-me a tua visão, eu só saco da tua visão aquilo que me toca. Pode haver coisas que são muito boas na tua visão, mas que não me tocam, eu deito fora. Outras, pronto, mesmo que não tenham a ver comigo, eu tento utilizá-las. Isso é muito bonito, eu acho que é uma coisa muito bonita que eu faço, que é utilizar mesmo nos meus espetáculos coisas que eu não percebo muito bem, não entendo muito bem, mas acredito que aquela pessoa que me está a dar entende e que é verdadeiro. Então eu recebo e ofereço ao público, apesar de eu próprio não entender. Eu acho isto muito bonito, acho que sou permeável a esse fora de mim próximo, não é? Pronto, e acho que isso também me salva de cristalizar. Pronto, vou-me calar. Não, está a ser super interessante. Mas pegando aqui nisto de nos abrirmos para o exterior, tenho uma pergunta relativamente às intervenções que, através do movimento do corpo, atuam e habitam um espaço urbano. Considerem considerem importante esta atitude de trazer o palco para a rua, para o exterior, ou seja, também o palco abrir-se para a cidade, ou acredita ser fundamental preservar o conceito tradicional de espaço cênico do tradicional teatro? Não, acho que não, de todo. Aliás, porque há outras estéticas e éticas, e estados e pensamentos e respirações que se fazem noutros sítios, nesse tal chamado o site específico, não é? Eu, por exemplo, tenho aqui um festival de 2 em 2 anos, este ano foi o segundo, que se chama Interferências, onde eu abro novos criadores que vêm para o meu espaço, para o espaço do Palácio, e que interferem no espaço e que apresentam os seus espetáculos depois de uma residência artística dentro dos espaços. E a maior parte dos espaços até são exteriores, não é? Porque eu não tenho muito espaço interior. Este ano tive só 2 criadores que fizeram dentro do espaço interior, e todos os outros fizeram no espaço exterior, portanto dentro dos jardins, nos corredores, nos tanques, nos sítios onde há por aqui, onde eu deixo sem tratar demasiado. Portanto, o espaço exterior está parece um bocadinho ao abandono. E esse abandono, há algumas partes que são umas ruínas, eu adoro ruínas. Eu quando fotografava, agora já não fotografo, só fotografava ruínas, adoro ruínas. Pronto, é pela história, é pela vivência que ali houve, que eu não sei. Bom, acho que há muita gente fascinada por ruínas. Todos os arquitetos, de certeza, são fascinados por ruínas. Mas pronto, eu não deixo o meu jardim numa ruína, mas deixo um bocadinho
naquele sítio que parece que nunca ninguém passou ali, um bocado selvagem, um bocado a cair, um bocado... E às vezes há pessoas que dizem, é muito bonito, só a pena não está tratado. E eu fico assim, hã? Estar abandonado. Abandonado, digo logo, isto não está nada abandonado, isto é todos os dias vimos aqui trabalhar, não está abandonado coisa em cima nenhuma. Pronto, porque o abandonado para eles é não ter a florinha aqui, mais a relvinha acolá, e mais... Bom, isso realmente nesse aspecto está abandonado. Mas eu até quero fazer uma horta comunitária aqui, porque acho que há espaço para fazer, e fazer compostagem, não sei o quê. Mas bom, mas sim, acho que o site específico tem um perigo. É o perigo de querer uma coisa que foi pensada para o interior, para o palco, depois querer ser trazida para fora, porque não vale a pena estar à espera das mesmas condições. As condições são completamente diferentes, às vezes adversas, porque há sol, ou porque há frio, ou porque há vento, ou porque não tem a teia para a iluminação, ou porque não tem a acústica. Pronto, o ideal é sempre fazer um espetáculo para aquele sítio, exatamente para aquele sítio, não é? Mas nem sempre dá, e há espetáculos site-específico que tu fazes para ali, mas que eventualmente podes fazer fazes para aquele jardim, mas podes fazer noutros jardins, ou fazes para aqueles claustros, podes fazer noutros claustros. Quando tu fazes para um lado, para um sítio interno, interior, e depois querer trazer para fora, há sempre coisas que vão descer de qualidade. Eventualmente há outras que sobem de qualidade pelo ambiente, pela paisagem, sei lá. Eu já fiz muitos. Ainda a última criação que eu fiz, que foi a Madame Butterfly, fiz no jardim do Museu da Arte Antiga. Obviamente que foi fantástico, aquilo parecia mesmo Nagasaki, porque o Porto de Lisboa é parecido com o Porto de Nagasaki, portanto era o cantor a olhar para Nagasaki, como se estivesse a olhar para Nagasaki, estava a olhar para o Porto de Lisboa. E pronto, e o jardim, a casa da Butterfly, e aquilo era o que era igual, não tive de fazer grande coisa. Portanto, há conjugações felizes, há momentos felizes. Depois já fiz, por exemplo, as 4 curtas-metragens que fiz, foram todas fora do palco. Felicitações Madame, interiores, a cesta e a casa. Foi tudo ou em casas, foi na praia, ou pronto, no campo, em sítios exteriores. E acho que sim, obviamente com esta coisa desta pandemia, ficámos todos a pensar, agora vamos todos para a rua, temos que pensar de outra maneira. Eu acho que já se devia ter pensado dessa maneira antes, e acho que já muita gente pensou. Mas ficámos a olhar de outra forma a possibilidade de nos abrirmos para o exterior, e que eventualmente, em relação à comunidade, transforma em algo mais aprazível, mais possível de ir, porque há muita gente que acha que não entra num Teatro São Carlos, porque não pode entrar no Teatro São Carlos, porque não tem dinheiro, eventualmente, ou tem, como há muita gente que, por exemplo, agora com o Tiago Rodrigues, no Teatro Dona Maria, aqueles habitantes todos ali do Rossio perceberam-se que podiam entrar no Teatro Dona Maria e que não ia acontecer nada. Mas, bom, é uma questão de gerações também e é uma questão de hábito. Se as pessoas têm receios de entrar nos teatros, era bom que a cultura viesse cá para fora, não é? Que os espetáculos viessem cá para fora também. Não quer dizer que seja o futuro, que tenha que ser só esse. Eu acho que se pode diversificar, sim. Okay. Esta próxima pergunta foi no âmbito de um projeto que estamos a fazer num dos anos da faculdade, em que há uma escola de dança, e gostávamos muito de lhe perguntar se numa escola de dança considera existir requisitos essenciais a nível arquitetónico para melhor aprender a dança, ou se é verdadeira aquela imagem talvez romântica de ser possível dançar em todo o lado. Há algum conselho? Quer dizer, obviamente que é possível dançar em todo lado, mas nós estamos a falar de uma formação técnica, não é? Quer dizer, que precisa de condições de trabalho, não é?
O nosso corpo é muito frágil. Por exemplo, tu não conseguirias ou ias dar cabo da pessoa se tu fizesses toda uma formação em cima de pedra. Portanto, os músculos, articulações, tendões iam todos à vida. Era horrível. Portanto, essa pessoa iria muito rapidamente não conseguir dançar mais e até poder mover-se, andar ou correr muito dificilmente, porque isso ia dar cabo, percebes? Portanto, tem que haver condições, não é como o teatro, a dança precisa de mais condições, porque há muitas quedas no chão, há o impacto do chão, e se tu não tens, isso é muito fácil para vocês perceberem, não é? Quando há um impacto, se isto é pedra, o impacto vem para cima. Se isto é madeira e se há uma caixa de ar, o impacto vai para baixo, percebes? Portanto, não há o bater nas vértebras, percebes? Se o impacto não tem reverberação para baixo, vai tudo para cima outra vez. Isso é péssimo para o corpo. Portanto, nós precisamos de um chão que seja mole. Mesmo que não tenha caixa de ar, a madeira é o ideal. Obviamente que depois com o linóleo, para não se escorregar, etc. Agora, de resto, é só ter espaço, não é? Se nós estamos numa escola de dança em que os estúdios são pequeninos, isso vai fazer com que a pessoa também comece a dançar pequenino. É como tu tens que fazer toda a tua vida, fizeste só casas para, não sei, 20 metros quadrados. Não te deram mais terreno para fazer. Vais começar a subir e a subir e a subir e a subir e a subir, não é? Como se faz nas cidades. Mas no corpo humano é muito frágil se ficar aqui apertado. Portanto, precisamos de espaço. O ideal era ter espaço, era haver janelas, era haver um chão mole e linóleo por cima. Mas não é preciso muito mais coisas. Não é preciso os espelhos, eu acho. E pronto, eu nem sequer barras tenho. Aquelas barras que se usa, pronto, também não tenho. Também não dou aulas de clássico aqui, nem fazemos clássico. Mas é isso, mas pode ser num armazém, pode ser num sítio qualquer, mas amplo. É muito engraçado que eu, em todas as casas que tive, todos os apartamentos que tive, a primeira coisa que fiz foi deitar as paredes todas abaixo. Eu vivo em espaços abertos. Tenho um quarto em baixo, umas escadas e um open space em cima. E só há pouco tempo é que me apercebi o porquê. É porque eu desde criança que passo horas em estúdios abertos. Portanto, eu vou para a minha casa e odeio quartos pequeninos. Não consigo. É por isso que me acontece sempre isso. Às vezes nem eu não preciso estar a mexer, não preciso estar a dançar, mas é como é que chama? O ponto de fuga. Preciso de ponto de fuga, senão eu sentia-me muito mal. Eu preciso ver espaço e não com muitas coisas. Mas isso criou-se a partir de uma educação e de um estar onde eu me sentia bem também, não é? Se eu me sentisse mal também não queria. Do estar horas, 6 horas num estúdio grande, de trabalhar todos os dias e depois ir para um palco enorme dançar. Portanto, é nesses espaços que eu me sinto bem, claro. Dá imenso gozo ouvi-la falar desta paixão enorme. E como talvez última pergunta, pronto, infelizmente, numa conversa que procuramos sempre relacionar a arquitetura com a dança, a última pergunta é mesmo se é possível traçar limites entre a dança e a arquitetura. Limites em que sentido? Limites, fronteiras, o que é que difere entre estas duas áreas? Eu nunca me refleti muito sobre a arquitetura, apesar de trabalhar com um bailarino que é arquiteto, um cenógrafo que é arquiteto, uma figurinista que é arquiteta, um outro bailarino que é arquiteto, pronto. E muitas vezes tenho assim umas palestras, umas coisas assim, a arquitetura é tudo e tal. Mas é verdade que a arquitetura nós já nem sentimos, não é? Porque ela faz parte da nossa vida, eu acho que já não sentimos. Eu acho que sinto. Porque a arquitetura não tem a ver só com edifícios, a arquitetura tem a ver com a arquitetura no espaço, com aquilo, tem a ver com a decoração também, a decoração no sentido
pões esta janela aqui, não pões aquela porta acolá, ou pões esta mesa aqui porque está em frente disto e não em frente daquilo, porque tu consegues dar a volta à sala ou porque tu vais direto para a janela e de repente tens uma mesa à frente, não podes pôr aquela mesa à frente porque tu queres entrar numa sala e ir direto para a janela. Pronto. Nesse aspecto da arquitetura do espaço, está tudo relacionado com a dança, porque nós próprios fazemos arquiteturas imaginárias, não é? Estamos sempre a construir arquiteturas imaginárias do espaço, a dança, com o corpo e com os nossos percursos, não é? Porque há momentos em que o que tu vês na dança não é o que a pessoa está a fazer, é o percurso que ela fez. E isso para mim é a arquitetura no espaço. E também este desenrolar, esta coisa escultórica, não é? Que se cria, que se desenha no espaço, que por segundos tu vês algo que é físico, que ali ficou, deixou de estar, mas ficou lá um rastro. Portanto, quando nós falamos da arquitetura do espaço na dança, não estamos muito longe da arquitetura, mesmo. Não usamos essa palavra só porque sim, só porque é bem, não é? Tem a ver com construções imaginárias, mas não é imaginárias, é porque elas existem. Elas existem, só que elas passam a cada segundo. Só que elas ficam retidas na nossa retina. Porque a dança em si é um movimento atrás de outro movimento, atrás de outro movimento, com muitas outras coisas, como eu falei no início. Mas essa parte da criação do movimento e do gesto tem tudo a ver com aquilo que o corpo humano sozinho possa fazer, tem tudo a ver com a arquitetura, não é? Porque o que é que era um ser humano, um corpo, o que é que ele pode fazer de arquitetura sem nada, só com o seu corpo? É dançar, a não ser que seja imaginar coisas, não é? Eu faço arquiteturas imaginárias, sim, com o meu corpo, claro que sim, claro que sim. E por isso é que às vezes um espaço vazio é lindíssimo, eu não preciso de muita coisa ali dentro, não é? O espaço vazio já é um espaço, já tem um espaço, eu estou a falar agora de palcos, não é? Já tem aquelas 3 paredes, sei a 4ª parede que é para a frente, mas já é um espaço que é pena que eu tenho imensa pena de não conseguir ter orçamento para construir mais. A minha vontade era construir espaço dentro do espaço, mas como vocês são capazes de saber, é tudo muito caro, não é? As cenografias são caríssimas. Às vezes vemos coisas assim excepcionais, porque são pessoas que têm muito dinheiro, não é? Têm um orçamento incrível para fazer espetáculos e põem à prova e põem em prática, e isso é fantástico quando se põe em prática. Mas é verdade que um espaço vazio também pode ser muito interessante, como espaço vazio, utilizando como espaço vazio, e por isso por exemplo, a maior parte dos meus espetáculos eu não utilizo as bambolinas, as pernas, aquele planejamento todo, retiro aquilo tudo e deixo ver a arquitetura a estrutura, não é arquitetura, a estrutura interior do palco. Mesmo que tenham colunas e coisas, às vezes coisas que eu nem gosto muito, mas esse diálogo com o próprio espaço que existe já dentro de um palco, que é um teatro, que tu já sabes, tem cadeiras para ali, tem três coisas, pronto, já é tudo igual, mas não é, eles são todos diferentes. E esse diálogo, às vezes, dos meus espetáculos com a própria estrutura daquele palco, que é só aquele e não é o outro, já me traz qualquer coisa de diferente, não é? Já me traz uma cenografia diferente, uma visão diferente, um olhar diferente, um envolvimento diferente do espetáculo. Isso é muito bonito, de palco para palco. E por isso é que eu disse, gosto muito deste palco, gosto muito deste palco. Há pessoas que fazem de qualquer palco todos iguais. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque cobrem pernas, coisas, bambolinas, paninho fundo, paninho preto ao fundo, e aquilo está igual em qualquer parte do mundo, esteja aqui, esteja na China, está tudo igual. Se tu retiras aquilo tudo, em qualquer palco tu estás diferente. Pronto, e isso eu gosto de utilizar. Aliás, ainda hoje tive uma reunião no Teatro Camões, a Cristina Piedade, que é iluminadora, dizia, queres palco aberto, não é? Que as pessoas já sabem que eu quero um palco aberto. E depois o diretor disse, mas isso perde a intimidade. Perde a intimidade se não tiver uma boa luz, porque eu tanto posso ter aquilo tudo aberto, como posso ter luz só sobre a mão de uma pessoa, e aí está a intimidade, quer dizer, faço aquilo que eu quiser, não é? Portanto, tem é que saber
utilizar. Não penso que seja as pernas e as bambolinas que vai fazer a intimidade. Podes ter intimidade num espaço muito aberto também. Quanto mais não seja o espaço todo cheio de luz e há uma pessoa que está na penumbra. Para mim já é intimidade suficiente. Fazer o contrário, não é? O negativo da coisa. Olga, muito obrigada mesmo. Foi um gosto. Nada. Foi um gosto esta conversa. Também gosto muito. Como viram, eu gosto muito de conversar.